Sejam bem-vindos ao Falar Europeu. Eu sou o Manuel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje vamos falar de coesão territorial e para isso é a nossa convidada Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial. Senhora Ministra, muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui a conceder esta entrevista connosco. A primeira pergunta que eu vou colocar, isto é muito simples, vamos começar pelo princípio disto tudo, que será a estratégia para a coesão territorial prevista no Orçamento do Estado de 2022 assenta em 6 grandes pilares. Nós obviamente não vamos ter tempo a falar sobre isto tudo, claro. É óbvio, mas eu gostaria que nos ajudasse a melhor compreender cada um deles, o desenvolvimento regional, a descentralização, valorizar o interior, atrair e fixar pessoas no interior, a oferta de serviços, a proximidade, são muitos, não é? São. A nossa ideia, que neste orçamento, que é consolidar o que já iniciámos na outra legislatura, é procurar olhar para os territórios do interior, fazer o diagnóstico e adequar, dentro de um chapéu de medidas de políticas nacionais, procurar o máximo possível ter medidas adequadas às especificidades dos territórios. Isto obriga a um contacto muito próximo com os territórios, e obriga a que os atores dos territórios também estejam muito envolvidos nessa estratégia, não só na definição do que é prioritário, mas depois no envolvimento da execução. O que é que nós, de alguma forma, consideramos como sendo transversal nestes territórios do interior? A perda de população, que é um mal em todo o país, mas que é muito mais agravado nos territórios do interior porque têm população envelhecida. E mesmo em casos de sucesso de municípios como o Fundão, Ponta de Sor, que conseguiram atrair centenas e centenas de jovens quadros, nós verificamos que estes municípios continuam a perder população. Porquê? Porque os que morrem são em elevado número, estamos a falar da população envelhecida, a taxa de natalidade é baixa e apesar do saldo migratório ser positivo, não compensa o saldo natural. Portanto, o objetivo é criar condições infraestruturais no território que garantam o serviço de interesse geral. E o que é que são os serviços de interesse geral? É aquilo que temos que, enquanto Estado, assegurar às pessoas, independentemente do sítio onde vivam, mas nos territórios do interior nós temos que o fazer com muito cuidado. Porquê? Porque estamos a falar de população com pouca literacia digital, estamos a falar de população, às vezes, bastante isolada, estamos a falar da população mais frágil e, portanto, o tipo de serviços que prestamos tem que ser de muita proximidade e daí o apoio das juntas de freguesia ser tão importante. O poder local, não é? Exatamente. É muito importante o envolvimento das freguesias, dos autarcas, das comunidades intermunicipais nestas estratégias. Estou-lhe a dizer vários eixos a misturar. Ou seja, tudo o que vai estar envolvido, não é? E como não justifica, muitas das vezes, a população não justifica que andemos a multiplicar centros de saúde, que andemos a multiplicar hospitais. O que fazemos é levar os serviços às pessoas, com viaturas móveis de saúde. Sim, há uma série de planos, não é? Porque vão colocar... E, portanto, há um conjunto de medidas que já começámos a implementar e elas só se implementam com o apoio e a intervenção dos municípios. O que fazemos é usamos os fundos comunitários que este Ministério também tem à sua disposição para serem um instrumento da política pública. Sem dúvida, é um auxiliador. Já lá vamos também já falar de fundos comunitários. Depois, obviamente que se nós queremos renovar a população destes territórios, que é isso que queremos... Que é o grande desafio, não é? É o grande desafio. Nós temos que ter empresas nestes territórios e temos que ter empresas que correspondam também à qualificação que hoje as famílias mais jovens têm. E cada vez mais, nos apoios que damos, procuramos que as atividades que existem nestes territórios sejam cada vez mais inovadoras. Isso acontece, não é por nada que hoje se fala de agricultura de precisão, não é por nada que hoje mesmo a gestão das florestas envolve grande tecnologia, mas também procuramos diversificar a base económica destes territórios. De que maneira? Mais uma vez, adotando medidas apenas para estes territórios. Por exemplo,
Durante 2 anos, os anos da pandemia, nós tivemos medidas abertas para apoiar investimentos nos territórios do interior. Os apoios era para quem já lá estivesse, quisesse ampliar ou diversificar o tipo de investimento, ou para quem quisesse localizar-se lá. E por muito interessante, quer dizer, acabámos por ficar aqui um bocadinho surpreendidos porque em plena pandemia tivemos uma procura muito grande, portanto apoiámos o investimento. Ou seja, a pandemia ajudou que muitas pessoas quisessem se fixar no interior. Sim. Mas como é que está agora? Estamos numa época de pós-pandemia, é que há aqui alguma Estes investimentos estão a realizar-se. Estão a ser realizados. Estão a realizar-se. Simultaneamente, também criámos uma medida de apoio à contratação, também para territórios, aqui foi a nível nacional, porque em plena pandemia o que verificámos foi que certos setores de atividade começaram a ter uma procura muito grande, tudo o que era tecnologias de informação cresceu exponencialmente e, portanto, e noutros setores de atividade, nós o que fizemos foi ajudar as pessoas a criar o seu próprio negócio. Ora bem, esta medida que foi nacional, nós tivemos, só para lhe dar um exemplo, a medida era de 90 milhões, tivemos uma procura de 600 milhões. E tentámos reforçar o orçamento, reforçámos quase até 300 milhões. Depois, o que é que faz falta também muito nestes territórios? Eles são de baixa densidade, mas não é apenas populacional. Eles são de baixa densidade em termos económicos e em termos institucionais. O que é que eu quero dizer com isto? Que as instituições que existem, as associações, as instituições de ensino superior, as câmaras, as universidades, têm que trabalhar em conjunto, porque não existem muitas instituições nestes territórios. Sim, muitos deles são desertificados. Nós tivemos aqui há pouco tempo que de facto havia um Instituto Politécnico que dinamiza, mas não passava daí, não é? Dessa dinamização do Instituto Politécnico. Neste caso estamos a falar de Porto Alegre, sim, que é um caso assim bastante... Sim, tem que se ligar, Mas eu não estou a dizer que ele não está ligado, porque eu não sei se de facto, não é? Mas... Já está. Aliás, tem que trabalhar mais, todos têm que trabalhar mais e têm que pôr o conhecimento ao serviço da economia local, não é só das empresas, têm que pôr o conhecimento ao serviço dos municípios, das IPSS e, portanto, nós criamos os incentivos, chamamos os projetos em copromoção, para que estas instituições de ensino superior também ajudem a criar envolventes amigáveis à inovação. Muitas das empresas, o que lhe faz, se querem mudar para estes territórios, obviamente o que é que eles querem? Estar próximo de um local onde haja formação de jovens, onde haja um politécnico, onde haja uma universidade, estar próximo de um local onde eles possam trabalhar projetos de investigação e de inovação e, portanto, muitas destas... E acessibilidades também, não? Também é uma preocupação deles terem boas acessibilidades. O nosso país é um país, tendo alguns estrangulamentos que ainda tem, o seu maior problema não são as infraestruturas. O nosso país, as infraestruturas não são o maior problema. O maior problema Sra. Ministra, são as pessoas. Desculpe, mas eu concordo consigo em parte, mas, por exemplo, o exemplo de Porto Alegre que eu dei há pouco, nós estivemos lá há pouco tempo e as próprias pessoas que vivem em Porto Alegre e que fazem os seus negócios lá se queixam que Porto Alegre não tem uma autoestrada. E também o comboio, que há pouco tempo não... O problema é nós acharmos muitas das vezes que para termos boas infraestruturas temos que ter uma autoestrada. E foi só um exemplo, porque também deviam ter o acesso de comboio, essas coisas todas. Óbvio, nós podemos sempre melhorar. Há uma opção que podemos fazer, é que se pomos dinheiro em autoestradas, não vamos pôr dinheiro a dinamizar zonas industriais, não vamos pôr dinheiro a digitalizar a cidade. Porque também não há, não é? É uma coisa ou outra. Pois, obviamente, e portanto, eu, enquanto governante, se me puser entre duas escolhas, que é apoiar as universidades no contacto com o tecido empresarial, fazer cursos, que é isso que nós queremos com as empresas, para que os jovens ou aquelas pessoas que já saíram do mercado de trabalho e cujas competências já estão ultrapassadas. Sim, precisam de ser atualizadas. Esse tipo de projetos e fazer uma autoestrada, não tenho a mínima dúvida que sabe qual é a resposta. Com certeza. E, portanto, há outra coisa que eu lhe quero dizer. Muitas das vezes em Portugal quer-se fazer a autoestrada sem pessoas. Obviamente... Ou seja, vai estar uma autoestrada vazia, não é? Obviamente, essa decisão. e portanto, eu vou-lhe dar o exemplo do IC31, no território onde eu fui candidata, em Castelo Branco, e portanto, o IC31 era uma infraestrutura que andavam há 40, 60 anos a debater.
Obviamente que, sendo importante, até para desencravar aquele território e ligá-lo à Espanha, quando desenhámos a estratégia como um desenvolvimento transfronteiriço entre Portugal e Espanha, que é outra das questões também primordiais, fomentar a cooperação, e lançámos o concurso do projeto POIC31, o problema passou a ser que não é uma autoestrada, em vez de se estarem a congratular que finalmente vamos ter um IC31 e não é uma autoestrada. E eu pergunto, mas nós já temos atividade económica e pessoas que justifiquem uma autoestrada. É que fazer uma autoestrada implica, a partir dali, custos de manutenção e certos custos que, provavelmente, desde o início, o investimento não justifica. Claro, não justifica a atualização. E, portanto, nós temos é que ser muito racionais naquilo que fizemos. E o tempo em que os políticos diziam que sim a tudo para ficarem muito bem vistos, eu acho que esse tempo acabou. É o tempo de dizermos a verdade às pessoas. Os territórios do interior têm problemas? Têm potencialidades maravilhosas? Têm. Parte da solução está nas mãos das pessoas que lá estão. Não se unem, andam em guerras, o Presidente de Câmara com o Presidente do Politécnico, com o Presidente do Centro Hospitalar, têm que se unir em prol de um bem. Aquilo que exigem ao Governo tem que dar o exemplo. Grande parte dos problemas resolve-se com atitude, mudança de atitude no território. O litoral também tem problemas gravíssimos. Sim, nós estamos a falar de falta de médicos, de família, e daquele 1,1 milhões, a esmagadora maioria na área metropolitana de Lisboa. Sim. E, portanto, o sítio onde eu encontro escolas e centros de saúde mais degradados é na área metropolitana de Lisboa. Eu vou... Supostamente a área é mais rica e tem mais capacidade de poder Mas também tem mais utilização. Também tem mais população. Pois, mas, portanto, há que de uma vez por todas deixar o discurso do coitadinho. Obviamente não fechando os problemas. Eu sou do interior, eu sou uma mulher do interior, eu nasci em Angola, mas criei-me no interior e volto para o interior e não sinto que a população lá tenha menores condições do que a população aqui, pelo contrário. Sinto que vão ao centro de saúde, conseguem ser atendidos mais rapidamente. Temos problemas? Temos. Que é o fim do mundo e que é terra esquecida, não é terra esquecida. E temos é que deixar esse discurso e que, pela primeira vez, nós, este Governo, criando o Ministério da Coesão Territorial, que não é só para os territórios do interior, mas que tem um olhar especial para os territórios do interior, colocou os problemas dos territórios do interior em cima da mesa e na discussão política como nunca, temos que admitir. E, portanto, o que é que eu gostaria de fazer nestes anos? Consolidar as boas experiências que tivemos, porque as medidas que abrimos em pleno período de pandemia, nós fomos governo apenas em pandemia, o Ministério da Coesão Territorial, tiveram uma procura muito, muito grande e nós temos que robustecer e manter essas medidas, porque quando resultam temos mesmo que as manter e consolidar. Claro, a equipa ganha-se mais. E o problema é assim, mudar realidades não se consegue num ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, demora muito. E nós até já temos excelentes exemplos de sucesso no interior, excelentes exemplos. E também... Sim, há pouco disse do Fundão, não é? Sim, que é um bom exemplo. Mas há muito mais, exatamente. Neste momento, sim, por exemplo, Bragança. Exatamente. Estamos a falar aqui de território... E a Sra. Ministra já demonstrou aqui que conhece o território melhor do que ninguém, não é? Porque... Óbvio, tenho essa obrigação, não é? E percorrer os tais 20 mil quilómetros por mês, isso é mesmo uma coisa de super-ministra. Podemos chamar-lhe super-ministra? Não, pode-lhe chamar uma ministra todo o terreno. A super-ministra é o nosso primeiro-ministro. Como é que consegue, Sra. Ministra? Como é que consegue chegar a tantos sítios? Às vezes não chego a esses 20 mil, mas que raramente baixo dos 15 mil, é verdade. Como é que consigo? Trabalhando quase 7 dias por semana e no mesmo dia vou a vários sítios. Só para dizer, ontem estive em Coimbra, depois, por acaso, consegui conciliar tudo pertinho.
Ontem só estive em Coimbra, depois fui para Águeda, depois fui para o Caramulo e cheguei a casa às 2 da manhã. E às vezes começo no Algarve e acabo no Norte. E é raro o dia em que eu tenha apenas um evento na minha agenda. Portanto, quando saio, tenho o meu dia tem... A agenda é pública, se tiver a curiosidade pode ir ver e faça as contas. Sim, isto exige aqui uma grande disciplina, exige um grande amor pelo que se faz, mas exige sobretudo um grande respeito por quem servimos. Muito bem. Sra. Ministra, vamos entrar aqui no nosso guião, porque nem sequer saímos do início. Eu vou-lhe falar de um estudo. Nós estamos a fazer, nós e Euroregião, o projeto Euroregião, também está a percorrer pelo país, mas não com a capacidade de percorrer os 20.000 km por mês, como a Sra. Ministra faz. Nós estamos a apresentar um estudo que foi encomendado à Universidade Nova. Não sei se já ouviu falar nesse estudo, mas, entretanto, já foi publicado. Mas o estudo, em linhas gerais, o estudo diz que entre 2015 e 2019 as regiões do país convergiram. O que é uma boa notícia, não é? E o que eu lhe queria perguntar, tendo em base este estudo, é como é que estaria Portugal atualmente sem os fundos europeus? É uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados neste âmbito. É difícil de pensar ainda num país sem fundos europeus quando a esmagadora maioria do investimento público só se faz com o apoio de fundos europeus. E, portanto, nós o que temos que aproveitar é aproveitar bem este pacote único de fundos europeus para não continuar a precisar da forma que precisamos destes fundos. Eu vejo às vezes as regiões muito preocupadas em dizerem mas nós queremos 50% dos fundos comunitários. Eu acho que as regiões têm que se preocupar todas em dizer daqui a um período não queremos mais fundos comunitários. É esse o objetivo, porque isto significa que nós desenvolvemos. Este é um período único de fazermos as escolhas certas para que os fundos não sejam dispersados e produzam impacto. É nossa obrigação sermos exigentes quando desenvolvemos as medidas, mas obviamente que depois no território temos quem receba, seja tomador dessas medidas. O sucesso das medidas é muito complexo, porque podemos até desenhar uma medida muito bem desenhada, envolvendo os atores, mas depois alguém a vai executar. Quando a entregamos nos territórios, há coisas que têm que estar garantidas. A capacitação dos atores, o trabalho em rede, e portanto nós também temos, é por isso que andamos tanto no terreno. Muitas das vezes apoiamos um projeto e ele não faz o caminho que nós sonhamos para ele e, portanto, muitas das vezes temos que andar a fazer correções nas próprias medidas que criamos. É importantíssimo que o Governo esteja no terreno, é importantíssimo que todos os ministros acompanhem as medidas que criaram, que percebam, que conheçam. Claro, e se estiverem próximas também podem ajustar, não é? Podemos ajustar, podemos perceber porque sobre a proximidade. Mas para ajustar é preciso perceber porque é que a medida não correu bem, quando às vezes... E muitas das vezes é difícil ter essa percepção? Não. Se andarmos no terreno percebemos o que é que não correu bem e às vezes o motivo pelo qual não correu bem num território é diferente do motivo noutro território. E esta questão de capacitarmos as equipas dos municípios, lhes dar formação, esta questão de capacitar as equipas das CCDRs, esta questão das comunidades intermunicipais, até os próprios autarcas, a importância de... Porque uma pessoa não nasce autarca, não é? Não nasce... E, portanto, tem mesmo que investir na formação, na capacitação, no trabalho em rede. Obviamente que nós hoje temos uma geração totalmente diferente de autarcas. Do que era há 30 anos, por exemplo, não é? Quando num aspecto muito importante. Entre os fundos. É que percebem a vantagem de trabalhar em conjunto. E percebem que o seu território não perde pelo facto de terem um projeto intermunicipal, que isso traz vantagens para mais todos. A Sra. Ministra referiu agora às CCDR, eu tinha aqui uma pergunta por causa mesmo das CCDR, tenho mais do que uma, mas a Sra. Ministra foi Presidente da CCDR do Centro, não é? Sim, eu trabalhei na CCDR do Centro dos meus 38 anos aos meus 50 anos. Muito tempo lá. Muito tempo. Fui vice-presidente, vogal da Comissão Diretiva e Presidente. E acumulando sempre
função de professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Sim. Eu estou a viver em Coimbra agora, por acaso. Qual é o papel das Comissões da Coordenação e Desenvolvimento Regional? Qual é o papel desta CDR? Porque isto é uma das perguntas que muitas pessoas, quando nós vamos aos locais, nos fazem a nós. Elas têm a percepção da CCDR, mas não conseguem perceber verdadeiramente o papel. Porque o papel é porque elas são, sobretudo, entidades que se relacionam com instituições e não com a população diretamente. Ou seja, as CCDRs têm como uma grande competência pensar e planear o desenvolvimento regional, envolvendo as associações, as universidades, os politécnicos, as comunidades intermunicipais e os municípios. Depois têm também a função na área do ambiente, nos licenciamentos, têm também na área do ordenamento do território. Mas e os seus clientes, como está a perceber, são sobretudo institucionais. E daí as pessoas ouvirem falar, mas não têm a mesma percepção porque não há um contacto direto. Porque não têm um contacto. Têm também uma função muito importante, que são elas que gerem os fundos europeus nas regiões. E essa percepção de se relacionarem com as empresas, de se relacionarem com as universidades, está a passar cada vez mais. Ou seja, elas têm tido um papel cada vez mais ativo. Não há investigador importante de um projeto, sobretudo na região onde trabalhei, não havia projeto importante que eu não conhecesse, porque também fazia lá o que agora faço, mas conhecia de uma forma assim mais local, muito bem a região. E todos os presentes... E a Universidade de Coimbra, há que dizer que produz muita investigação. Sim, isso sim. Há que reconhecer que a Universidade de Coimbra... Hoje a filosofia mudou muito da academia. Eles levam muito a sério o terceiro pilar. O da formação também o levam muito a sério, incorporando cada vez mais conteúdos que o mercado de trabalho exige, trabalhando cada vez mais com empresas ou com entidades que lhes interessa também participar na formação daqueles jovens, depois a parte da investigação e depois cada vez mais a transferência desse conhecimento ou a co-criação desse conhecimento com a comunidade. Mas, outra missão da CCDRs por isso é que elas têm o papel, comissões de coordenação, como elas têm o papel do desenvolvimento regional, elas devem coordenar as várias direções regionais que existem no território. Para quê? Porque o desenvolvimento regional tem diferentes vertentes, tem a área cultural, tem a área de saúde, tem a área da educação, tem várias áreas. Portanto, compete depois à CCDR articular com as diferentes, com a administração do Estado desconcentrada nas regiões e coordená-las, e trabalhar em conjunto. Aqui estamos a entrar no campo da descentralização, não é? Como é que está a correr assim, ou da desconcentração dos poderes? São dois movimentos. São dois movimentos. E a desconcentração é o que está precisamente a ser passado para as CCDRs, sim, não é? Vamos lá ver, o que está em causa neste momento, e eu acho que isto que é muito importante que o país reflita, é perceber qual é o nível mais adequado para tomar a decisão. Perceber se há determinadas decisões que o Ministro deve tomar ou não, e se essas decisões devem ser tomadas ao nível dos municípios. Perceber que há determinadas decisões que devem ser tomadas ao nível das regiões e que há outras decisões que devem ser de âmbito nacional. Isto é que é planear, este planeamento. Nós, o Governo, temos uma concepção de quais são as funções que devem ir para os municípios e de quais devem ser as funções que devem ficar nas regiões e aquelas que ficam nos ministérios. E, portanto, a descentralização envolve um conjunto de áreas, mais concretamente 21 áreas, em que nós passamos as competências de direções regionais ou até dos ministérios diretamente para os municípios. Se me disser, esgotamos nessas áreas todas as competências que podíamos passar para eles, não esgotamos. É uma parte delas que está a ser... Sim, mas estamos a falar de competências em que eu tenho a certeza absoluta que a população vai ficar muito melhor servida por ser o autarca a tomar a decisão. Substituir o vidro na escola é um exemplo. Pode parecer uma tarefa, mas não é. Garantir que o centro de saúde não tem problemas. Ficar médicos. Exatamente. Tem condições. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta que
ao serem os autarcas a tomar as decisões... Vou-lhe dar outro exemplo que as pessoas compreendem facilmente. No passado, uma escola, quando precisava de fazer despesas de manutenção, o que é que fazia? Pedia ao Ministério da Educação, diretamente. Sim, e depois aguardava, às vezes chegava a resposta, outra vez não chegava a resposta. O que é que fazemos agora? Agora entregamos o dinheiro ao município. É uma coisa mais local e que pode ter uma resposta muito mais rápida. E o município, a lei prevê que na área da saúde, por exemplo, que nós delegamos para os municípios, que o município delegue para os diretores de escolas. E, portanto, os diretores de escolas, muitas das vezes, passaram num pacote de 0 para manutenção para um pacote que, pelo menos aquele, eles sabem que têm. Portanto, nunca tiveram um pacote tão grande, mesmo que achem que é pequeno, mas ao menos sabem que têm aquela verba para gerir as despesas de manutenção. Isto, tenho a certeza absoluta que lhes permite fazer o melhor uso dos recursos, permite que as escolas fiquem em melhores condições e, portanto, quando falamos de descentralização ou de desconcentração, é encontrar um nível adequado de quem toma a decisão. Há decisões que não vamos deixar aos municípios tomar, não é? Por exemplo, gerir ou tomar decisões de fundos comunitários relativamente aos quais são beneficiários, não podem tomar essas decisões. Licenciamentos que, por exemplo, outras áreas, gerir... Mas quando diz, desculpa interrompê-la, quando diz isso é conflitos de interesses? Obviamente que eu não posso analisar uma candidatura que é para mim, não é? Que é para mim próprio, tem que haver segregação de funções. E, portanto, tudo o que é desenvolvimento regional, planeamento regional, deve ser entregue à CCDRs. Porquê? Porque o desenvolvimento regional não depende de um ator, depende de um conjunto alargado de atores. Portanto, o que está planeado na desconcentração é reestruturar a presença do Estado nas regiões, tornando mais racional, concentrando funções nas CCDRs. Não significa que a presença do Estado naquelas áreas desapareça das regiões, elas ficam melhor organizadas na região, não há duplicações de direções e, portanto, elas passam a concentrar-se uma determinada instituição e depois é muito mais fácil essa coordenação e é muito mais fácil ter uma perspectiva de desenvolvimento regional sistémica, porque a instituição tem dentro de si todas as visões setoriais que é preciso ter para planear o desenvolvimento regional. E tem um poder também mais local, de proximidade. Obviamente. Sr. Ministro, mas como é que eu vou dizer? Faz todo o sentido, não haja dúvida. Mas porquê é que temos toda esta polémica aqui em volta desta questão? Porquê é que os municípios não concordam? Porquê é que está a levantar toda esta questão, esta polémica em volta? Faz um bocadinho parte do processo de negociação, obviamente. Como, não sei, eu que já andei envolvido anos e anos em processo, faz tudo parte do processo de negociação. Portanto, o Governo está com muita tranquilidade, faz tudo parte do processo de negociação. Quer a questão da manutenção, quer a questão do preço das refeições. Obviamente que se me perguntar se eles têm razão em muitos aspectos. O país é que não pode, nem aguenta passar do 8 para o 80. Para o 80, exatamente. E, portanto, temos que fazer o caminho progressivamente. Se o Governo gastava com a manutenção um determinado bolo, não pode quintuplicar esse bolo de um ano para o outro. Eu entendo um autarca que, de repente, passa a ser ele a responder perante as famílias porque é que a escola tem aqueles problemas. Eu entendo, mas os autarcas também sempre nos disseram que queriam as competências e que faziam mais com menos. Agora é a hora... Exato, chegou o momento, eu entendo, mas faz parte, isto faz parte. Eu acho que é importante para quem nos está a ver, falou na manutenção, e as pessoas às vezes não têm a ideia dos custos, não estamos a falar de custos assim muito elevados, como parece quando temos os próprios autarcas a dizer que não têm dinheiro, porque o custo de manutenção de uma escola não é assim tão alto, não é? Vamos lá ver, nós passamos, o Ministério, só para lhe dizer, o Ministério da Educação, nós estamos a falar de 1000 escolas que nesta fase passaram para os municípios. Sabe quanto é que o Ministério da Educação
gastava na manutenção dessas 1000 escolas? Sei que é baixo. 8 milhões. E quando passámos as competências, passámos de 8 milhões para 20 milhões, o que significa que passámos de 8.000 euros por escola para 20.000 euros por escola. E devo dizer-lhe que os 8.000 euros por escola eram geridos de forma centralizada, ou seja, a escola tinha que pedir ao Ministério. Exatamente. Agora não, os 20.000 euros são entregues à escola por ano. Acabam por receber mais dinheiro, não é? Pois, obviamente, nós passamos de uma situação em que o diretor da escola não tinha verba nenhuma, tinha que pedir para uma situação em que passa a ter a verba ao seu dispor. Mas já fizemos mais. Ainda na negociação do Orçamento de Estado, passámos o valor de 20.000 euros por escola para quase 30.000 euros por escola. Portanto, neste momento, no Orçamento de Estado para 2022, em média, cada escola receberá à volta de 30.000 euros. Portanto, nós estabelecemos uns escalões, para não ser 20.000 euros para todas as escolas, de antiguidade. E atenção, estamos a falar de 30.000 euros para manutenção de pequenas coisas, de vidros, de lâmpadas, não é obras. Exato, não é obras. E, portanto, às vezes, no discurso dos autarcas, nós percebemos uma certa confusão entre manter manutenção, só obras de manutenção, não só obras de requalificação, porque para essas obras de requalificação nós temos um conjunto de 300 e poucas escolas identificadas como sendo prioritárias para fazer essa intervenção e o Governo reafirma o seu compromisso de as reconstruir, serão naturalmente, e nós já temos até um conjunto de avisos e de medidas que vão abrir muito em breve para as primeiras escolas poderem ser candidatadas. Depois, portanto, nós estamos a falar de valores que as escolas nunca tiveram. Nunca um diretor... Há escolas que com esta alteração do Orçamento de Estado passaram de 20.000 euros para 40.000 euros. E, portanto, nós, neste momento, diria que os diretores das escolas nunca tiveram um orçamento como agora para poderem gerir os problemas que vão surgindo. Volto a dizer, estou a falar de manutenção, não estou a falar de obras de requalificação. Porque, por exemplo, remover o amianto. Ora bem, remover o amianto. Primeiro, porque já fizemos um programa de remoção do amianto e só não removeu o amianto quem não quis. Por acaso está atrasado, não é? Essa remoção eu penso que há pouco tempo a União Europeia tentou colocar Portugal... Mas não tinha a ver com este programa, tem a ver com o amianto noutros equipamentos. É só algo que me surgiu agora assim de repente, mas pode continuar assim. A escola está a correr bem e penso que estará fechado. Mas mesmo que era uma preocupação dos diretores da escola, não é? Era, e portanto, mas isso não são obras de manutenção, sim, são obras, são trabalhos profundamente especializados, não é? Então estamos a falar de outras verbas que serão disponibilizadas para essas obras. Sim, já foram no amianto, serão agora, usaremos várias fontes de financiamento, desde o Portugal 2030, o empréstimo quadro B, o PRR. Volto a dizer, o Governo cumprirá o seu compromisso de requalificar estas escolas, que são prioritárias, mas também de apoiar a requalificação das escolas que precisem de obras de intervenção, que não sejam de tão grande dimensão, mas que são necessários infiltrações, etc., obras. Portanto, não podemos confundir manutenção com requalificação. Em relação à manutenção, eu penso que a ordem de grandeza dos valores fala por si, e sobretudo o método. É que no passado, eu para substituir um vidro, como diz, uma lâmpada ou qualquer coisa, tinha que fazer um pedido. Agora não, tenho esse orçamento, tenho esse valor disponível no meu orçamento. É um mundo de diferença na gestão. Sem dúvida. Vamos avançar aqui mais um pouco. A Sra. Ministra recentemente vai liderar a Comissão Permanente de Acompanhamento ao Investimento Municipal. Eu penso que foi esse protocolo que foi assinado a Coimbra, não foi? Sim. Ou seja, esta Comissão Permanente de Acompanhamento vai acompanhar os fundos, não é? Os fundos provenientes do PT 2020, 2030 e o PRR. Como é que vão operacionalizar e que desafios é que esta nova entidade vai ter? O que é isto já agora? O que é isto é tentar perceber no território
o conjunto de projetos que aquele território tem. É territorializar os apoios, tentar acompanhar os projetos que são apoiados, tentar perceber que dificuldades é que têm e envolver aqueles que estão na gestão dos fundos e os beneficiários, que neste caso são os municípios e as entidades. Mas aqui temos muitas organizações envolvidas, não temos? Sim, mas é fácil, ou seja, são organizações com as quais eu trabalho todos os dias, portanto não é um número que aflige, isto é... isto implica a tal coordenação que temos que fazer e é muito importante aqui envolvermos a Associação Nacional de Municípios, porque há muitos problemas que os municípios têm que nos são passados através da Associação Nacional de Municípios e, portanto, a ideia aqui é perceber e monitorizar, por exemplo, no Portugal 2020, qual é o problema que temos agora? Se formos por comunidade intermunicipal em comunidade intermunicipal, nós vemos os projetos que estão aprovados, só que é muito importante não haver gavetas, perceber para o território, o dinheiro não tem cor, perceber naquele território quais são os projetos do PT 2020, do PT 2030, do PRR. Como sabe até... Por acaso eu ia perguntar, está atrasado o PT 2020? É isso que eu ia fazer essa pergunta. O PT 2020 tem um desafio, que é o da execução. Nós temos um ano... 45%, não é? Não, 70 e tal por cento já da execução. Okay. Não, nós temos um ano de execução do PT 2020, um ano e meio, e portanto o nosso desafio agora é a hora da verdade. Isto é, aqueles que... agora é a hora de percebermos os projetos que não se vão fazer, aqueles que se vão fazer... Mas podem transitar, se calhar, para os próximos quadros, não? Não? Só as regras da transição obrigam a que um projeto tenha um determinado valor, obriga a que o projeto seja financiado em 2 períodos. Ora bem, se eles não se executarem no PT 2020, não transitarão. Poderão depois ser financiados no Portugal 2030. Mas, só para lhe dar o exemplo dessa comissão permanente. Essa comissão permanente permite identificar para um determinado território todo o conjunto de apoios que existe para esse território. Permite acompanhar a execução, permite perceber que problemas é que a execução está a ter, permite perceber se temos que mudar a legislação, permite perceber, e isso tem que envolver os gestores. E, portanto, por isso é que estamos a falar da estrutura de missão Recuperar Portugal, os gestores dos programas operacionais, a DGAL, que será, no fundo, acompanhar a Ministra da Coesão, que preside a Comissão. O organismo que será aqui central será a própria DGAL. Esta é uma experiência que já tinha sido feita no CREN e que resultou, não tinha este nome, mas o facto de envolvermos os municípios na monitorização e acompanhamento da execução dos fundos comunitários é muito, muito importante. E é um exercício de transparência também. Aqui ainda para falar aqui do PT 2020 e do PT 2030, o que é que será diferente? De que maneira é que será diferente o 2030 do 2020? Será muito diferente. Eu acho bem que as pessoas se preparem e que os atores se preparem para essa diferença. E os últimos anos mostraram-nos que temos mesmo que fazer diferente. Os projetos têm que ter em conta que não podem contribuir para a pegada ambiental e, portanto, os projetos têm que ser feitos à partida considerando questões de ambiente, de eficiência energética. Nós vamos nos projetos empresariais também dar prioridade a tudo que seja descarbonização, mudança de processos de produção que torne o nosso país menos dependentes de fontes de energia que hoje não queremos utilizar, claro, não é? Sim, os projetos dos municípios têm que ser naquele sentido que nós queremos. Se o município diz o meu objetivo é fixar e atrair população, não basta dizer como é que o quer fazer. E, portanto, se um município quiser reabilitar um edifício, a reabilitação em si mesma não justifica, é para que é o edifício, portanto, e se cumpre essa função ou esse objetivo é que o município se propôs. Regras mais apertadas. Porque
também queremos que os fundos tenham um impacto transformador nos territórios e, portanto, temos que ter cada vez mais projetos intermunicipais. Por exemplo, qual é um grande problema nos territórios do interior? É que não há transportes coletivos que muitas das vezes assegurem o transporte de pessoas mais idosas e mais isoladas. Nós hoje já temos experiências de transporte a pedido, transporte flexível, que são projetos que as próprias comunidades intermunicipais podem fazer entre si. Nada justifica que nos dias de hoje as comunidades, os presidentes das câmaras municipais, das comunidades intermunicipais não se entendam para, em todas as comunidades intermunicipais, em todas as CIMs, terem um projeto destes que garanta à população mais frágil, mais envelhecida, com menos poder de compra, um transporte a pedido. Isso são coisas que já temos há anos, por exemplo, no Médio Tejo, é um projeto que já temos há vários anos e que funciona. A pessoa telefona para uma central, diz: eu preciso de ir ao médico, ao mercado, o tipo de transporte é adequado ao número de pessoas, e estimulamos até, por exemplo, os taxistas, apoiamos os taxistas. Portanto, há aqui todo um conjunto de exigências que vamos fazer. Por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo. Daremos sempre prioridade à reabilitação. As construções novas terão que ser muito bem explicadas, porque o nosso objetivo é reabilitar, nomeadamente os centros históricos dos nossos municípios. Uma preocupação muito grande que também identificamos com a habitação, porque muitas das empresas nestes territórios, quando procuram estes territórios, para além da falta de pessoas, identificam também um problema de habitação, um problema grande de habitação, um problema de qualidade da habitação. Portanto, também os fundos comunitários são para promover o conforto energético das famílias. Há aqui todo um conjunto de prioridades. No PT 2030, não é? Estamos a falar do PT 2030. Um conjunto de prioridades que a pandemia veio sublinhar, que esta guerra veio sublinhar. Não podemos continuar dependentes de combustíveis fósseis, temos que ser mais autónomos nas fontes de energia, temos que ter maior autossuficiência alimentar, temos que promover mais a nossa agricultura, a nossa agroindústria, voltar a ter uma política industrial forte, e é para isso que os nossos fundos comunitários têm que se dirigir. Repare, grande parte dos movimentos populistas, grande parte da insatisfação das pessoas tem a ver com o facto de muitas das vezes o projeto europeu não dar respostas às necessidades locais. Dou-lhe um exemplo: um autarca quer fazer uma obra, quer contratar uma empresa que lhe forneça refeições, tem que cumprir a contratação pública. Ora, muitas das vezes quem ganham esses concursos são empresas grandes, não são empresas locais. Sim, não tem estrutura, não é? Também. Nós temos é que encontrar uma forma de, cumprindo as regras, que as empresas locais possam participar deste processo. Porque se eu puser, por exemplo, no meu concurso público, a diminuição da pegada ecológica, os circuitos diretos, os produtos DOP, lhe garanto que as empresas locais passam a ter vantagem nesses concursos. Obviamente que tenho que arranjar indicadores, o que é a pegada ambiental. Garanto-lhe a frescura dos produtos, aquilo que eu digo, encurtar as cadeias de distribuição. Isso eu garanto-lhe que num concurso os nossos produtores locais passam a ter vantagens. Não podemos fazer o mais fácil, que é usar o preço. Por isso... Sim, a oscilação, não é? Não é? Porque se eu, que sou autarca, quando lanço um concurso, apenas uso aquilo que é o mais fácil de fazer, que é o preço mais baixo, então aí sim, as grandes empresas vão ter sempre vantagem face à economia local. Isto depois gera um conjunto de insatisfações que às vezes procuram acolhimento em respostas fáceis, mas que não são verdadeiras e que alimentam movimentos populistas. Sim, Ministra, sobre este assunto que acabou de me dizer, eu tenho aqui duas questões que têm a ver com o IVA. De acordo com algumas consultoras de fundos europeus, que por acaso nós, Euro-Região, temos tido acesso a essa informação, os municípios têm manifestado preocupação com o facto de não lhes ser possível recuperar o IVA em projetos de candidatura a fundos. Eles queixam-se. A pergunta é, possivelmente a Sra. Ministra não conseguimos responder porque isto é do Ministro das Finanças. Ele assegurou que o Estado compensará o IVA
que não é considerado como despesa elegível nas verbas PRR. Sim, já está resolvido. Já está resolvido. A Comissão de Apoio aos Municípios pode intermediar isto também. Óbvio. Não, é assim, Foi uma coisa que resolvemos neste Orçamento de Estado. Não tenho o número de cor, mas claro, ele há de sair. Ou seja, o que é que acontecia? E é verdade, no PRR o IVA não é, mas não é nos fundos, porque no Portugal 2020 e no Portugal 2030, quando o IVA é um custo, ele é financiado. Aqui este é o PRR, é só no PRR. O que é que agora fazemos? Com o município suporta o IVA e depois é compensado pela administração tributária. Fizemos isso para as IPSS, fizemos isso para as universidades, portanto isso deixa de ser, digamos, um problema que era um problema muito sério, mas está resolvido neste Orçamento de Estado. Muito bem, fico muito contente em saber e podemos nós transmitir essa informação. Está resolvido. E para quem faz obra da administração central, essa era a regra de que a autoridade tributária compensava o IVA, não havia para mais ninguém. E, portanto, estendemos e alargamos essa regra aos municípios, às entidades intermunicipais, às IPSS e às universidades, politécnicos, a todas as entidades do sistema científico e tecnológico. Muito bem, vamos avançar aqui para a fase final, porque já estamos a conversar há imenso tempo, não haja dúvida. E há pouco falou... minutos. Parece que foi há minutos. A conversa está a ser bastante agradável, eu posso lhe dizer com toda a franqueza. A senhora Ministra há bocado referiu as guerras, quer dizer, a guerra na Ucrânia e também a crise da pandemia. Portanto, duas crises que nós tivemos aqui, que tivemos e que estamos a ter e que nós estamos até a ultrapassar e muitas delas ainda não as ultrapassamos. A pergunta é, a reação da Comissão Europeia com os programas REACT e PRR, isto está a ser adequado, esta reação? Sim, foi comparativamente ao período da Troika. Estamos a falar de outra Comissão Europeia, da qual nos orgulhamos muito. Eu, enquanto europeísta, não podia ficar mais orgulhosa do que ter uma Comissão Europeia que toma a iniciativa, pela primeira vez na história da integração. A União Europeia endividou-se como um todo para poder criar o Plano de Recuperação e Resiliência. Pela primeira vez, no prazo de um mês, a Comissão Europeia permitiu-nos flexibilidade dentro dos programas que estavam em vigor e canalizar verbas que estavam destinadas para uma área e que nós sabíamos que com a pandemia não iam ser utilizadas para acudir a outras áreas. Portanto, eu creio que o cidadão europeu só tem que se orgulhar das organizações, das instituições da União Europeia e, nomeadamente, da Comissão Europeia. Perguntas finais, falando novamente das NUTS. Vamos ter aqui, há uma proposta para duas novas NUTS, que é Setúbal e Oeste e Médio Tejo e a Lesíria, portanto, que vai solucionar aqui a questão da atribuição de fundos, não é? Da região de Setúbal e de Santarém. É essa a questão que eu queria colocar. Vamos lá ver, há aqui nós propusemos para Setúbal que fosse NUTS 3 e NUTS 2, porque, como sabe, no passado a Península de Setúbal era, apesar também de estar na área metropolitana de Lisboa, era NUTS 3 e desapareceu. E, portanto, a área metropolitana de Lisboa hoje é NUTS 3 e NUTS 2. Mas, como sabe, para a atribuição de fundos comunitários é o nível NUTS 2 que interessa. E, portanto, a Península de Setúbal considera que deve ser NUTS 2, mas não quer sair da área metropolitana de Lisboa. Mas, ao fazermos uma NUTS 3 e uma NUTS 2 na Península de Setúbal, os outros municípios da área metropolitana de Lisboa também têm que se reconstituir. Exatamente, que é o que acontece com o Santarém, não é? Mais acima. E, por cima, Oeste, Lesíria e Médio Tejo também propõem ser uma NUTS 2. Mas aqui estamos a falar de 3 NUTS 3 e, portanto, verdadeiramente o que temos na Comissão Europeia são 3 NUTS 2. A de Setúbal, os restantes municípios da área metropolitana de Lisboa e depois a OVT, Oeste, Lesíria e Médio Tejo. Nós propusemos, ainda não recebemos resposta da Comissão Europeia, aguardamos. Eu lembro que no caso do Oeste, Lesíria e Vale do Tejo, eles já têm um PROT, ou seja, aquele território que está integrado em termos de CCDR em Lisboa e Vale do Tejo, já tem um PROT autónomo. E, portanto, aquele território sempre trabalhou com alguma identidade e com projetos em conjunto. O que é que este NUTS 2 a ser aprovada permitirá? Apenas terá implicações
a partir de 2027 em termos de taxas de cofinanciamento. Portanto, é o que está aqui em causa. Penso que será muito importante na Península de Setúbal para podermos recuperar algo que perdemos, que é ter informação estatística que deixámos de ter, porque ela deixou de ser noutros 3, e passarmos a ter informação estatística atualizada para aquele território. Isso é muito importante para nós, porque para tomarmos decisões nós precisamos, mais do que percepções, precisamos de dados. Claro, dos e factos. É muito importante porque depois o INE retomará aquele território em termos estatísticos e de tratamento da informação. Sra. Ministra, muito obrigado pelo seu tempo e por esta entrevista. Eu não sei se há algum tema que não foi aqui abordado que a Sra. Ministra deseje. Havia 1000 temas. Havia 1000, não é? Porque felizmente, só dizer-lhe que o desenvolvimento regional é uma competência deste Ministério e que nós, de facto, teremos um olhar muito especial sempre pelos territórios do interior, mas sem descuidar também que há interior no litoral e também sem descuidar que as grandes áreas metropolitanas têm problemas gravíssimos e, portanto, o que nos compete a nós, enquanto governantes, é tomar as medidas mais adequadas aos problemas. O tempo das medidas iguais para todo o país verificou que acentuou assimetrias e, portanto, o tempo de termos a medida adequada aos problemas exige também que estejamos e que primeiro que conheçamos muito bem o terreno e depois que estejamos próximos. Que é o caso da Ministra da Coesão Territorial, que sem dúvida conhece melhor o terreno. E de todos os outros ministros também. Uma vez mais, muito obrigado pelo seu tempo. Nós voltamos para o próximo programa. Muito obrigado.